Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Mais um dia da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 26. Estamos caminhando aí para uma reta final. Temos mais 2 semanas, exatamente mais 2 semanas, mas ainda tem muita coisa que a gente pode ver aí e aprender juntos nessas 2 semanas. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte. Bom dia, Mari, tudo bem? Como você está? Vamos em frente, você tá bem? Os dias que você não tá conseguindo assistir de manhã, você tá vendo à noite? Teve um dia que você não veio, foi bem boa a live. Eu não acredito que a Mari perdeu hoje. Mas vamos em frente, tá me ouvindo bem, né? Tá tudo certo? Eu vou começar já a repassar, deixa eu passar pro pessoal, mandar pro pessoal aqui que sempre vem. Vamos ver quem é que vai entrar. Eu vou começar a repassar o que a gente viu ontem, enquanto a gente aguarda o pessoal chegando. Eu tava agora de manhã pensando, falei, acho que eu vou realmente embarcar, terminando essa jornada, da gente fazer às terças uma live sobre espiritismo, pra gente continuar os nossos estudos, porque é muita coisa, né? E de sexta uma live de mentalidade e performance. Eu tô bem afim de fazer. Tem mais coisas legais também. Aí tá ouvindo bem, que bom. Tô querendo muito fazer uma maratona ligada a finanças. Muito, muito mesmo também. Pra gente trabalhar bastante a questão das crenças financeiras. E muito provavelmente, eu tô tentando achar uma outra caneta, mas é essa daqui mesmo. Muito provavelmente vai ser uns 10 dias, assim, ainda no primeiro semestre. Vamos ver, tá? Vamos lá, eu vou começar aqui, gente, a gente repassando o nosso conteúdo de ontem. Ontem a gente viu os aspectos da mediunidade, então a gente viu aí alguns detalhes sobre a atuação dos espíritos sobre os médiuns, mas a gente viu uma abordagem diferente, que é o quê? É o papel do médium, no sentido de preparo do médium e postura do médium no momento que ele está tendo a interação com os espíritos. A importância do arquivo de conhecimento do médium, então, vocabulário, até o conteúdo mesmo. Então, por exemplo, quem trabalha com. A gente vê, até usando como exemplo, os livros do André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, né? O André Luiz, ele era um médico, então o que ele traz nos livros? Eu acho muito rica essa série que começa no Nosso Lar, e são 13 livros do André Luiz. O que ele traz? Ele traz um olhar de um médico na interação do plano espiritual e do plano físico. Então isso é muito bacana. Então sempre o nosso arquivo pessoal, ele vai contribuir para o nosso desempenho como médium, né? Emeline, bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Continuando então, vimos também a crueldade, os julgamentos dos outros, de nós, a importância do amor e carinho, então, toda a questão emocional. Hoje a gente vai entrar já com uma questão emocional aqui, e eu tô gostando bastante, porque a gente tá trabalhando aqui esse aspecto de inteligência emocional. A gente vê que ele realmente são os 3 pilares, gente. É filosofia, que é a nossa visão do mundo, visão da existência, visão das nossas relações. É ciência, que é esse olhar dos diversos tipos de estados de matéria, dos fluidos, das explicações do extrafísico, saindo daquela conotação de sobrenatural, de maravilhoso, e trazendo um olhar de que é muito mais natural e muito mais cientificamente explicável do que a gente imagina. Como eu sempre falo aqui, tenho certeza absoluta que os cientistas, que a ciência já tem muitas coisas, muitas revelações aí prontas para trazer à tona para a humanidade, mas existe uma questão também de consciência coletiva para aceitação de certas revelações. Então, primeiro precisamos o quê? Modificar a mentalidade das pessoas, para então depois trazer a corroboração. Porque que a ciência faz, ela corrobora teorias, tá? Como os cientistas não dormem, tenho certeza que muito em breve teremos aí grandes confirmações de toda essa dinâmica da interação do plano dos espíritos com os encarnados. Vamos começar então, e aí a gente já falei, né, a importância do amor e carinho, e o terceiro pilar, que é o evangélico, que traz essa parte da reforma íntima. Então, qual que é o propósito principal da mensagem de Jesus, de tudo que Jesus veio fazer? Ensinar a gente a amar. E nesse processo da gente aprender a amar, então que a gente tem que curar as nossas feridas interiores e trazer, amplificar, potencializar, ativar recursos positivos, né? Então,
o renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que possam compreender toda a verdade que Deus tem para nós. Então vamos começar com a nossa oração, para a gente já sintonizar nossa mente, e a gente já vai entrar no assunto de hoje. Então, respirando fundo, de uma maneira bem leve, vai mantendo seu pensamento tranquilo, fechando os olhos, e vamos elevando o pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda e de toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença da equipe do Evangelho, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, equipe de socorristas e limpeza do astral. Vamos pedindo a presença da equipe da Maratona Quaresma Espírita, da equipe espiritual que nos acompanha nessa maratona, nos guiando, nos amparando, nos trazendo clareza e entendimento de tudo que vai ser abordado hoje, que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente e nossa alma se unam para trabalhar em nosso benefício e tragam, acrescentem todas as informações que a gente vai ter contato hoje ao nosso conjunto de conhecimento, de entendimento, para crescer, para evoluir o nosso entendimento. Graças a Deus. Vamos iniciando o coração da prece da fraternidade. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecer-nos, amparar-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecer-nos, amparar-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecer-nos, amparar-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Gente, agora que eu me lembrei, vamos começar. Meu microfone está preso aqui dentro. Deixa eu colocar ele aqui fora. Ver se melhora para vocês ouvirem. Altas emoções. Quem sabe faz ao vivo. Bom dia quem está chegando, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos começar o nosso assunto de hoje. Vamos começar falando sobre respeito. Primeira parte aqui da nossa aula de hoje é sobre uma abordagem comportamental. Então vamos falar sobre respeito. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguimos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. De que maneira as pessoas nos tratam? Como é que as pessoas te tratam? Sentimos-nos constantemente usados ou desrespeitados? Às vezes permitimos que os outros nos tracem metas ou objetivos sem antes nos consultar. Então aquela questão, né, dos comportamentos invasivos, das pessoas que acabam com relacionamentos emocionalmente abusivos. Como é que funciona essa dinâmica do respeito? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados? Porque fora da caridade não há salvação. Existe um grande mérito na abnegação. Mas onde termina o limite da abnegação e onde que começa o limite da permissividade e da anulação pessoal para satisfazer os outros ou em prol de uma ideia que vai ferir a minha autoestima, vai ferir o meu poder pessoal, vai ferir o meu bem-estar e a minha felicidade, né? Os nossos sentimentos são parte importante da nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Em virtude disso, não devemos nos esquecer de que quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. E aquela frase clássica, né, gente? Ninguém ama quem não se ama, ninguém respeita quem não se dá o respeito. Isso é uma realidade. A gente tem que entender que isso é um fato realmente. E isso não precisa ser feita de uma maneira agressiva, de uma maneira de luta, nem de fuga, né? Isso pode ser feito de uma maneira sutil. Para isso que vem a inteligência emocional, para isso que vem as habilidades sutis, para trazerem a nossa capacidade de interpretar as situações, a nossa capacidade de processar os acontecimentos e de escolher a melhor maneira de responder às situações. Ou seja, eu entender que o que aquilo me fere, eu coloco de lado. Qual que é a melhor resposta que eu posso ter? Resposta que eu posso dar para ter um feedback de que aqui existe uma linha de respeito, não trace ela. Então a gente tem que entender como que a gente vai construir isso dentro da gente.
Então, em virtude disso, não devemos nos esquecer de quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Quando renunciamos ao controle de nós mesmos, com toda certeza, outros indivíduos tomarão as rédeas da nossa vida. Porque o que mais tem é gente para cuidar da vida dos outros. Então, o que acontece? Se você não cuidar da sua vida, alguém vai cuidar por você, só que esse cuidar por você pode ser que você não goste. Ou pode ser que ninguém cuide da sua vida. E quando você vai ver, vai passar 10, 20, 30 anos e você olha para trás, a sua história é o quê? É um terreno baldio, onde nasceram gramas aleatórias, ervas daninhas aleatórias, e aí vem o quê? A frustração, a depressão. Calma, o que a gente faz? Recomeça. A gente recomeça. Para, respira e pensa agora, vamos montar um plano de ação aí para mudar esse comportamento, para mudar essa postura em relação à vida. Todo momento é um momento para a gente fazer novas escolhas e dar um novo direcionamento para a nossa vida e para as nossas ações, certo? Então tem que tomar muito cuidado, porque aí fica aquela pessoa enxerida que quer dar palpite na sua vida e você fala, mas quem é que tem o direito dessa pessoa dar opinião? E mesmo você tendo o controle da sua vida, sempre vai ter uma pessoa que vai dar palpite, só que é diferente. Porque a pessoa dá um palpite e entra por um e fala assim, mas obrigada, tá bom, muito obrigada. E vai em frente, entendeu? Que não te afeta tanto. Então vamos lá. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigi-lo. Sem senso de valor individual, nos sentimos diminuídos diante do mundo e destituídos da habilidade de dar e receber amor. Eu lembrei muito da nossa aula de complexo de inferioridade. Olha lá. O mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade pessoal. Quando autorizamos os outros a determinar o quanto valemos, essa sensação de vazio nos toma conta da alma. E eu até fui olhar aqui, olha, dignidade. É a qualidade moral que infunde respeito, a consciência do próprio valor. E eu me lembrei da aula 19, que a gente falou sobre a influência dos espíritos nas comunicações com seres humanos, e eu me lembrei que eu contei aquela história do obsessor, que eu tive um problema muito sério, e aí acabou com o meu dia, assim, e eu tava fazendo os negócios e veio uma vozinha falando assim, porque você é um lixo, que era um problema que não foi gerado por mim, foi gerado por um terceiro e me afetou. E aí veio aquela vozinha, não, você é um lixo. Eu falei, mas peraí, eu não sou lixo, meu, me esforço pra caramba, e faço isso, e faço aquilo, e não sei o que, e tô caminhando, tô vencendo, tô fazendo as etapas aqui, tô construindo um negócio aqui, e quem é você pra me falar que eu sou um lixo? Então, na hora, aquele pensamento era incongruente, gente, foi muito interessante. Eu tô repetindo a história porque eu me lembro, foi muito, muito, muito claro, foi muito gritante, mas não conectou. Então, é exatamente isso, tá? Então a gente tem que ter sempre esse senso do valor pessoal. Mas o fulano não me ama, o fulano não me gosta, não gosta de mim. Problema dele. Ou ele não gosta de você porque não tem afinidade, ou ele não gosta de você porque ele é uma pessoa que não sabe reconhecer as coisas positivas nos outros. Mas a gente, infelizmente, existe um processo também comportamental de construção de imagem. Tá? Que se fala assim, muito hoje sobre branding, sobre a imagem pessoal, arquétipos, tem uma série de coisas que dá para falar em psicologia e até em marketing, que dá para auxiliar nesse processo de identidade, tá, gente? Mas o que a gente está falando hoje aqui é sobre os nossos limites internos, certo? Então vamos lá, quando autorizamos os outros a determinar o quanto valemos, uma sensação de vazio nos toma conta da alma, porque os outros é que vão determinar o que é bom em mim e o que é ruim em mim. E a gente vive o tempo inteiro fazendo o quê? Tentando agradar para poder ter um feedback positivo. Isso é extremamente desgastante e cansativo, né? Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. É um assunto bem sério isso. Então, basicamente é isso que a gente tem que ter em mente. O autorrespeito, a autovalorização, falar, não, peraí, daqui, como que eu faço? Mas a pessoa já me desrespeita tanto, como é que eu faço? Afronto ela? Não, começa, nos pequenos detalhes. Tem que tomar cuidado para não ser permissivo nos pequenos detalhes. Por isso que quando a gente fala de uma mentoria, de um processo de coach, as primeiras coisas que a gente faz é ver a escala de valores,
para a gente entender os valores e princípios que são essenciais, o que é inegociável, o que rege a sua vida, o que alavanca os campos da sua vida. Então faz uma série de análises que quando a gente faz elas individuais, elas parecem que não tem muito sentido, mas na hora que a gente vai fazendo elas, coloca elas todas em conjunto, isso vai impactando, porque na hora do seu dia a dia, quando você tem consciência do seu valor, dos seus princípios, do que é inegociável para você, você não vai abrir mão de certas coisas. Mas ao mesmo tempo, quando você tem consciência do seu valor, do seu princípio e do que é inegociável para você, você também abre mão de certas coisas pequenas. E aí não vai arrumar briga por coisas pequenas. Então é realmente saber a hora certa de se posicionar. E a gente vai fazendo aqui diversas reflexões para entender todas essas questões da autoestima, do respeito e outras que virão ainda aí durante a nossa maratona. Certo? Vamos agora para a segunda parte da nossa aula. A gente vai falar hoje sobre uma parte ligada ao pilar científico do kardecismo, que é a parte que faz o estudo das manifestações, dos médiuns e dos espíritos. Então a gente vai falar hoje sobre segunda vista. Quem chegou depois aí, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre segunda vista. O que é segunda vista? É a faculdade de ver além do limite dos sentidos. Tá? Então, de perceber as coisas ausentes por onde quer que a alma estenda a sua ação. Quase nunca é permanente. E, em geral, o fenômeno se produz espontaneamente em dados momentos, sem ser por efeito da vontade. Sabe o que eu estava pensando? Quando eu faço, por exemplo, atendimento da radiestesia, acontece esse fenômeno da segunda vista, que é esse perceber as coisas ausentes. Porque você coloca, por onde quer que a alma estenda a sua ação. O que é a alma estender a sua ação? É focalizar a sua atenção. Ah, então vamos olhar esse campo da sua vida. Olha, o que eu estou sentindo, o que eu estou captando aqui é isso, isso, isso. O que eu estou vendo aqui é isso, isso, isso. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa que está com um caso, tava com uma situação, e aí começou a vir, assim, muitas ideias. E aí o que eu acho legal é que eu confirmo com o pêndulo, na radiestesia. Então, geralmente quando são coisas assim mais sérias, profundas também, eu costumo fazer várias confirmações. Olho hoje, olho amanhã, olho depois de amanhã. É muito interessante. E algumas também têm movimentações de alteração. Então, o que acontece? Comentei com vocês uma vez que eu estava conversando com uma pessoa sobre um chefe meu, que ele era muito, ela contou, não, ele era muito bravo, etc. E que ele, e na hora que ela estava contando que ele era muito bravo, agressivo, etc, como chefe, me veio uma imagem de uma criança sofrendo agressão do pai. Eu falei, mas eu acho que ele deve ter sofrido quando ele era criança. Eu acho que o pai dele foi muito rígido quando ele era criança. Que eu tô vendo uma imagem aqui. E aí depois, num almoço, do trabalho, ele comentou que realmente o pai dele, se ele não tirasse nota 10, o pai dele dava palmada nele. Então, a pessoa cresce e vira um adulto o quê? Intransigente, né? Que não aceita um erro, que não aceita uma falha, que acha que todo mundo tem que fazer tudo nota 10 o tempo inteiro. E viver em torno de agradar ele, nota 10. Então, a segunda vista é mais ou menos isso, tá? Vem imagens, ela é mais... a gente vai ver que ela é mais como se fosse uma visão interna. Então, em geral, se produz espontaneamente em dados momentos. Esse dom da segunda vista, ele tem alguns estágios, tá? Quando ele tá num estágio mais rudimentar, ele dá a certas pessoas o tato, a perspicácia e uma espécie de segurança aos atos, que se pode, com toda a razão, denominar como um golpe de vista moral. Sabe quando você sabe, você tem uma certeza dentro de você que você tem que fazer uma coisa, que você tem que ir em determinada direção? É mais ou menos isso. Depois, ele tem um outro ponto, que é quando ele tá, um outro estágio, quando ele tá um pouco mais desenvolvido, que ele acorda os pressentimentos. Olha que interessante. Então, você começa a ter uma sensação. Eu tô com um sentimento de que isso não vai dar certo. Ou eu tô com um sentimento de que aquilo vai dar tal coisa. E é isso que eu falo, gente. A gente acha que mediunidade é uma coisa só de quem trabalha ativamente com espiritualidade. E aí que ele até fala um pouquinho sobre a diferença entre mediunidade e a segunda vista. Mas essa capacidade, essa sensibilidade, todos nós temos, muito mais do que a gente imagina.
E aí, quando a gente não tem conhecimento disso, quais são os benefícios da gente conhecer esses fenômenos e compreender essas questões? Quando a gente não tem conhecimento disso, a gente permite que todas essas informações que acabam vindo pra gente se misturem. E aí vira aquela confusão mental. Quando a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a entender o quê? O que é meu e o que não é meu. O que é isso que eu tô sentindo? Por exemplo, eu atendi, uma das primeiras pessoas que eu atendi nas terapias, quando eu comecei a trabalhar, foi uma amiga que ela vinha de uma base religiosa batista, bem tradicional, bem conservadora, porém ela tinha ela via luzes, ela tinha uma luz na mão dela e ela ouvia uma voz. E ela não tinha uma coisa assim, sou louca, mas ela tinha uma coisa assim, eu ouço uma voz, existia um conflito de dogmas, né, na mente dela. E ela confiava na voz. Porque ela falou assim, Ivete, às vezes eu penso em ligar para uma pessoa e a voz fala assim, não precisa porque ela vai te ligar daqui a pouco. E a pessoa liga. E aí, às vezes eu falo, eu penso numa pessoa e a voz fala, você vai encontrar essa pessoa hoje. Então você vê, ela tem realmente uma evidência. E aí o que acontece? Só que ela não conseguia compreender isso. Aí a gente fez um trabalho em outros aspectos também, porque o meu trabalho, quem já passou comigo nas terapias sabe, a gente sempre trabalha várias coisas em paralelo, vários campos da vida em paralelo. E a gente fez um trabalho muito bacana com hipnose, com reiki, com radiestesia, fez uma reorganização e acho que ela fez umas 4 sessões de hipnose comigo. Foi a radiestesia e reiki com hipnose. Eu sei que foi muito gostoso. Depois ela me passou um super feedback que ela vivia muito presa no passado, que ela não conseguia se posicionar. Olha a questão do respeito. Ela não conseguia se posicionar em relação ao marido. E isso melhorou muito depois que ela fez o tratamento. Então, assim, conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Esse conhecimento ele serve para todo mundo de alguma forma, a gente nem imagina. Então, quando é mais desenvolvida essa segunda vista, ela traz esses pressentimentos. Depois, quando é mais ainda desenvolvido, faz ver acontecimentos que já se realizaram ou que estão prestes a se realizar-se. Vou contar uma história que veio aqui na minha cabeça. Coisa boba, né? E até meio óbvio, se você pensar. Eu, muitos anos, trabalhei como secretária em fundo de investimentos. E teve uma vez que tinha uma passagem internacional de um chefe meu que não estava conseguindo fazer o check-in online. Falei, mas não é possível. Né? Tava tudo certinho e é uma passagem simples, check-in online, procedimento padrão. Eu falei, não é possível. E eu liguei na companhia. E aí veio muito uma imagem assim. Eu ligando na companhia aérea e resolvendo, e dando certo, sabe? Tipo, liga lá que vai dar certo. Aí liguei lá. E isso me deu o quê? É muito interessante que ele faz o que ele falou aqui, ó, a questão do golpe de vista moral, que é aquela certeza. E eu liguei lá, aí a pessoa me entendeu, eu falei, eu queria, não tô conseguindo fazer o check-in. Ela falou, não, tá tudo certo os dados, tá? Eu falei, mas não é possível, não é possível. Aí eu comecei a confirmar todos os dados, e a pessoa da agência que comprou a passagem, que efetuou, né, a emissão da passagem, colocou os dados do passaporte errados. Acho que era a data de vencimento, data de validade do passaporte que estava errado, e isso tava bloqueando o check-in. Mas eu lembro que nesse dia me marcou muito, porque eu vi muita imagem, assim, tipo, liga lá que você vai resolver. Sabe? E tanto que foi até foi uma situação muito delicada, porque a outra secretária que trabalhava comigo, ela falou assim, não, é normal, isso acontece direto com o meu chefe, que era o chefão da empresa. E eu consegui resolver. Então ficou um clima assim, o cara da agência errou, a outra pessoa que falou que acontece direto com o chefe dela, talvez não foi tão a fundo nas vezes que aconteceu com ela, porque não resolveu, e eu resolvi pro meu chefe. Ficou até meio chato assim a situação, sabe? Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que eu veio muito clara, assim, a imagem. Liga lá que vai resolver. E eu vi, assim. E aí, quando ele então, quando ele é mais desenvolvido, tem esses acontecimentos que estão prestes a realizar-se. E, finalmente, quando chega ao apogeu, é o êxtase acordado. Eu falei assim, mas, gente, êxtase acordado, dupla vista, vamos entender o que é isso, né? Eu fui lá olhar o êxtase. Estado de quem se encontra como que transportado para fora de si do mundo sensível. Então, é realmente um nível bem avançado, onde a pessoa acessa um nível de consciência e ela consegue ter um olhar diferenciado, dissociado aí de toda a nossa dinâmica física do ego, tá? Então, assim, tem vários estágios, tem vários tipos de manifestação, a gente vai entender um pouquinho aqui. Em tempos de crise, olha que interessante isso. Em tempos de crise, calamidades, de grandes emoções, todas as causas que sobrecitam o moral provocam o desenvolvimento da segunda vista, pois a providência
diante de perigos iminentes, multiplica em torno das criaturas a faculdade de prevê-los. Olha que interessante. Então, resumindo a história, estamos aí num momento de grande transformação. O que a gente vai ter? Realmente um crescimento aí de pessoas que vão ter essa intuição, que vão ter esse sentimento. Muitas vezes, eu vou falar para vocês aqui, muitas vezes esse movimento de ansiedade que a gente está tendo nesse momento da humanidade, considerando que nós estamos num momento aí de acentuado movimento de transição planetária, muitas vezes as ansiedades, elas também se devem a isso, né? A abertura dos canais de sensibilidade das pessoas. O meio, ele não é um meio de energia nobre, né? O meio que a gente vive, a egrégora do nosso coletivo, é uma egrégora densa, pesada. Então, quando a gente abre a nossa sensibilidade, a gente acaba o quê? Captando mais essas energias do meio. Então, vou falar por mim, por exemplo, também. Eu percebo claramente de um ano, 2 para cá, a quantidade de energização, de proteção que eu tenho que fazer para poder assim, tá num ponto de equilíbrio, para poder estar alinhada, né, aos meus pensamentos, meus sentimentos, a minha energia. Claro que também eu venho trabalhando mais ativamente e subindo mais a minha frequência no meu trabalho espiritual, e isso também traz uma visibilidade, digamos assim, que tem ataques, né? A gente sabe que tem. Mas mesmo assim, até os meus familiares, pessoas próximas a mim, assim, que eu tô sempre olhando a energia, é muito nítido o quanto que tem que fazer mais energização, mais oração. Nossa, então tem que orar mais. Agora tu tem que orar o tempo inteiro? Tem que orar o tempo inteiro. E vigiar também, tá? É o momento que nós estamos, existe, eu vou falar o que tá vindo aqui para mim, existe uma guerra espiritual realmente, inclusive a caminho, porque a gente tá vivendo aí os picos, né, dos embates de seleção do joio e do trigo. Então, a gente entender realmente a importância da gente cuidar da nossa energia, porque aí mil caiam ao seu lado, outros 1000 à sua direita, mas que você não seja atingido. É isso que a gente tem que lembrar. A gente, inclusive, está cuidando aqui da vibração. Eu estava até vendo o negócio do São Miguel Arcanjo, que deu para começar a fazer ainda antes de terminar aqui essa maratona. E eu acho que eu vou fazer 2 lives mesmo, já falei no comecinho, depois que terminar essa maratona, pra gente manter a nossa frequência em alta. Eu tô sentindo muito que a gente tem que manter a frequência em alta. Ainda mais, gente, a gente tá em março ainda. Pra mim parece que a gente já tá em junho. Sério, essa quaresma parece ter uns 800 dias. Mas tanta coisa, assim, tanta coisa, sabe? Mas então vamos aproveitar esse ritmo acelerado pra gente colocar inputs positivos, né? Já que é uma loucura e tá uma correria, vamos enfiar umas coisas positivas aí, edificantes no meio dessa loucura, dessa correria, pra gente ir crescendo. Sabe o que vem muito aqui? Sabe quando a gente eu nunca não pego onda, né? Não sou uma surfista, mas assim, vai pegar uma onda, né? Ou criança vai pegar lá os jacarezinhos. O que a gente faz? Você não vai na onda, você sobe lá na onda, que é um ondão, aí você vai o quê? Você entra na onda. E você faz o quê? Os seus movimentos na onda. Então a gente tem que entender que o surfar, temos que surfar aí nessa frequência. Tá elevado, tá uma correria, tá uma loucura? Vamos todo mundo junto na correria e na loucura. Vamos colocar umas coisinhas aí positivas e possibilitadoras no meio disso tudo, pra gente pegar o quê? Pegar esse ritmo e crescer. Então já que tá na loucura, me leva pra cima a loucura. Entendeu? Fica a dica aí. Então, para o homem sensato que acredita no poder infinito da natureza, na bondade inesgotável do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, por meio da qual Deus nos revela a existência da nossa essência espiritual. É exatamente isso. É uma capacidade realmente da gente ver, sem ver fisicamente, a nossa volta. Olha que interessante, a existência, a vida. Quando ele fala aqui sobre você projetar a sua dupla vista em alguma coisa, é exatamente o que a gente faz no momento de sensibilidade. Quando você respira fundo, faz uma vibração para alguém. A gente trabalha muito isso nas meditações, a gente nem imagina. Olha só que interessante. Podem incluir-se os médiuns videntes na categoria das pessoas com dupla vista, visto que os videntes julgam ver com os olhos. Porém, é a alma que vê. E por esse motivo que veem tão bem, tanto de olhos abertos quanto fechados. Como assim? Eu já comentei até aqui que eu conheço algumas pessoas que elas veem
elas veem fisicamente espíritos, né? Como se tivesse uma pessoa, assim. E o que acontece? É um outro tipo de visão. Isso é uma vidência. Porém, também é visto com a alma, só que reflete no aparelho físico, no olho físico. Então, o cérebro dela faz uma interpretação física. Mas se a pessoa fechar os olhos, ela vai também continuar vendo essa pessoa, essa presença, essa imagem, certo? Então se vê tão bem quanto olhos abertos e fechados. E ele fala uma coisa interessante sobre os médiuns com deficiência visual. Inclusive médiuns com deficiência visual, por estarem privados da comunicação com o meio exterior, neste sentido, podemos verificar, em geral, maior poder à faculdade de abstração da alma e, por conseguinte, maior desenvolvimento ao sentido íntimo pelo qual ela se põe em relação ao mundo espiritual. Então, olha que interessante. A gente sabe disso, né? Quando as pessoas são privadas de um sentido, os outros acabam se amplificando. Então, ele fala, inclusive, que seria interessante fazerem estudos. Esse conteúdo da dupla vista eu tirei do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que é um livro que foi compilado de um material do Allan Kardec que foi encontrado após o desencarne dele. Então, ele tem uns assuntos mais sensíveis, assim, que talvez naquela época ele ainda não dava para serem publicados. Aquele que possui a segunda vista vê pelo seu próprio espírito, não havendo necessidade para o êxito de sua faculdade do concurso de um espírito estranho. Então, é diferente da relação de um médium que está psicografando com a influência de um espírito, é diferente da influência de um médium que tem um processo de psicofonia com o espírito, tá? É um processo da alma da pessoa, é uma capacidade da alma da pessoa de conseguir enxergar, de conseguir sentir, de conseguir perceber. É uma sensibilidade da alma mesmo, né? E até que ponto a faculdade da dupla vista pode permitir que se descubram coisas ocultas e se penetre no futuro? Ou seja, o que a gente pode pegar então de começar a fazer visão de futuro, a gente faz no Teta Healing, a gente aprende a fazer visão de futuro, né? A vidência, as cartomantes, as pessoas que fazem adivinhação. Então ele fala aqui: a segurança de um futuro feliz tiraria do homem toda a sua atividade se soubéssemos o fim de cada coisa, né? Eu vou ganhar, eu já sei que eu vou ganhar no final do ano que vem na loteria e vou ganhar 200 milhões de reais. Então nem vou me esforçar muito, vou só viver no básico aqui e aí no final do ano vai cair o dinheiro no meu colo e tá tudo certo, né? Mas na verdade não é assim. Porque tudo que acontece na nossa vida é por uma combinação de frequências e um desencadear de acontecimentos. Então eu posso até ganhar na loteria no final do ano 200 milhões de reais. Mas o que eu preciso fazer neste momento é manter a minha frequência, cuidar da minha frequência, elevar a minha frequência, fazer movimentos onde a minha vida esteja num momento onde conecta com esse prêmio de 200 milhões de reais na loteria. Entendeu? Então não é, então agora eu vou jogar toda semana, é deixar a vida acontecer. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sabe de uma coisa e acaba não vivenciando o que a gente tem que vivenciar antes da gente chegar naquele futuro. Ou também você pode ter o caso inverso, a certeza da infelicidade, que acarretaria o mesmo, em virtude do desânimo que aniquilaria a capacidade de lutar. Ou seja, se eu estudar o ano inteiro, eu vou entrar na faculdade de medicina, aí você passa lá na vidente e fala assim, olha, não vejo você entrando. Então eu nem vou estudar. Por que eu vou estudar? Entendeu? Então, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a verdade é que às vezes a pessoa não vai entrar na faculdade, mas o estudo que ela vai fazer vai levar ela para uma outra carreira que é o que realmente está programado para o destino dela. Certo? Ou então ela vai fazer mais um ano de estudo porque ela precisa vivenciar outras situações em paralelo com esse estudo para o crescimento e enriquecimento da alma dela. Entender então que a nossa vida é sistêmica. Nada é só o que é. A nossa vida não é isolada, não é fragmentada. Não é só a minha vida de relacionamento, não é só a minha vida financeira, não é só a minha vida profissional, não é só a minha vida social. Ela é toda integrada. Então, os movimentos... Isso é o conceito de alavancagem do coach é o quê? Já comentei outro dia aqui. É você entender que existe uma área da sua vida que se você potencializar ela potencializa outras áreas.
Então as nossas áreas, elas estão muitas vezes conversando. Às vezes você tem um problema financeiro, mas você tem que trabalhar no relacionamento. Às vezes tem um problema profissional, mas você tem que trabalhar a sua consciência social para poder nutrir a sua alma de senso de realização e direcionar, e despertar, ativar talentos, habilidades, capacidades que você vai refinar no seu trabalho e vai trazer a promoção que você está querendo, vai trazer a oportunidade que você está querendo, o crescimento que você está querendo. Às vezes tem um problema dentro da sua casa, mas é em outro lugar que você vai ter que olhar, tá? Talvez na espiritualidade, e aí depende aí de uma série de fatores, certo? Cada caso é um caso. Mas então a gente não adianta você tem que tomar cuidado para não pegar uma previsão, vai acontecer aquilo, ou não vai acontecer aquilo. Então eu não gosto quando alguém quando passa comigo, vai dar certo para eu casar? Vamos supor, tô noiva, vai dar tudo certo para eu casar? Depende de vários fatores. Depende de vários fatores e depende do livre-arbítrio de diversas pessoas envolvidas. Então hoje pode ser que a gente veja que esteja um cenário energético que realmente, de fato, tudo contribui para que você case. Mas nada impede que possam acontecer eventos externos. O que precisa então eu vou falar assim, você vai casar. Aí a pessoa sossega. Aí ela dá uma mancada, ela pisa na bola, dá uma largada de mão. Aí o que acontece? A outra pessoa sente aquilo e acaba tendo um desarranjo na relação. E aí não dá certo o casamento. Ou o inverso. Entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado com previsões. Eu até comentei para vocês uma vez que eu tenho uma moça que ela faz de vez em quando a minha leitura de futuro e que eu uso isso como o quê? Como um mapa, sabe aquele mapa dos sonhos? Eu tenho a minha pastinha, façam isso. Eu abro uma pastinha no meu celular e eu ponho lá, mapa de metas. Eu coloco como metas. Então eu ponho tudo que eu quero. De viagens, de vida pessoal, de família, de realização financeira, de trabalho, de carreira. E eu vou colocando fotos. Aí de vez em quando eu vejo algumas pessoas que são referência no que eu quero, eu printo e jogo lá dentro. Eu quero atingir a forma física, né, de shape que a gente fala, né, de ginástica, tal. Então printo alguns corpos lá e de vez em quando coloco como referência. São referências. Então quando eu faço essa leitura com a moça, ela me fala, eu vejo tal possibilidade de tal coisa acontecendo, e acontecer tal coisa. E eu vou trabalhando o quê? O meu melhor. O segredo é sempre você trabalhar o seu melhor. E a gente acaba que acha que não é necessário, é difícil, é cansativo. Gente. Mas às vezes a gente precisa ter esses picos de dar o nosso melhor para conseguir os resultados lá na frente. Certo? Então, ele fala aqui, é a incerteza quanto ao nosso fim neste mundo que nos faz trabalhar até o último batimento do nosso coração. Mas sempre lembrar que o futuro nada mais é do que uma consequência da nossa construção do presente influenciada pelo nosso passado. O futuro nada mais é do que uma construção, uma consequência, um desdobramento de tudo que a gente está fazendo no presente, influenciado por tudo que a gente já fez no passado, porque traz as nossas crenças, traz tudo, né? Se eu tenho crenças mais limitantes, se eu tenho comportamentos mais sabotadores, eu tenho que limpar. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho para eu conseguir construir esse futuro de crescimento, mas também não é impossível. Agora, se eu não tenho, se eu já trago um histórico, né? Hoje eu tô aqui com vocês, mas eu já trago um histórico de outras coisas que eu fiz. Então isso vai acrescentando e vai potencializando no futuro, certo? Pra gente entender isso. O vidente aprende a acompanhar o curso dos acontecimentos, ver os resultados e pode ponderar se está no bom caminho. Olha lá. Indicar outro melhor ou anunciando o que encontraremos a termo da viagem. Então tem todas essas possibilidades, de fato. Mas a questão toda é o que a gente faz com essas informações. Então, teoricamente, para a gente poder ter acesso a essas expectativas de futuro, a gente tem que ter muita inteligência emocional. Muita inteligência emocional. Porque senão você se sabota. Imagina se a pessoa fala assim, você vai ser promovido mês que vem, só que você tem um comportamento extremamente sabotador. Mês que vem não, vai, até o final do ano. Tem um comportamento extremamente sabotador, tem crenças limitantes extremamente, assim, enraizadas, profundas. O que vai acontecer? Inconscientemente, você tem que validar o seu comportamento e suas crenças, não é o que a vidente falou. E aí, inconscientemente, vai se criando uma dinâmica onde você vai conseguir simplesmente sabotar
a sua promoção. Eu já vi isso acontecendo com pessoas, gente, por incrível que pareça, tá? Então, o vidente prevê as consequências que decorrerão do presente. Olha lá. Quantos erros e quantos passos em falso, quantas tentativas inúteis não evitaríamos se tivéssemos sempre um guia seguro a nos esclarecer. Então ele cita até no livro, ele conta uns exemplos assim, por exemplo, se você está no alto de uma montanha e você consegue ver que está vindo aí um comboio de pessoas para atacar a sua construção aqui na base da sua montanha. Isso é bom, porque você já sabe o que você precisa fazer para se proteger. Então é um tipo de olhar que é positivo da gente ter esse tipo de previsão. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre a gente vai ter inteligência emocional. Então, se não tem inteligência emocional, não busque essas coisas. Não busque essas coisas. Até porque reforça a ideia. Outro dia eu vi tinha uma moça que estava reclamando, estava chorando. Enfim, ela não tinha passado comigo na academia, nas terapias, mas ela, enfim, acabou que eu tava num lugar e ela começou a chorar, eu comecei a conversar com ela. Ela, não, porque eu gosto desse cara, ele tá com outra pessoa, e ele não quer nada sério, mas eu passo com uma vidente e ela fala pra mim que ele ainda vai ficar comigo, que ele tem um sentimento, um carinho especial por mim. Então, olha o que acontece. Ela acaba usando isso de muleta para se apegar ainda mais a uma situação disfuncional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso mesmo, tá? Se sucumbirdes, não acuseis a sorte, nem a fatalidade e nem a providência. Acusai apenas a vós mesmos, que pode fazer o médio, acusar apenas a vós mesmos. O que pode fazer o médico quando o doente não atende aos conselhos que lhes são dados. Então, assim, também tomar cuidado, gente, da gente não ficar jogando a responsabilidade da nossa vida, dos nossos atos, para os outros, né? Como que esses dois assuntos conversam entre si? Se a gente começar a acrescentar aqui do respeito, que a gente falou, sobre colocar os limites, e o da dupla vista. Quem tem que ser o regente da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas, quem tem que tomar as rédeas da sua vida é você. Não é uma terceira pessoa e também não é muito menos um vidente, certo? Então, a gente não pode... tem uma frase do Leader Training que fala é mais fácil culpar o mundo do que olharmos para dentro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Sempre trazer para você e se dê o respeito. Se coloque na vida. A vida traz os desafios justamente para a gente ir validando. A todo momento a gente tem que estar validando alguma coisa dentro de nós. O teor disso, quem vai definir é você. Se você vai validar dores, frustrações, sofrimentos, angústias, crenças limitantes e sabotadores, quem vai decidir isso é você. Se você vai validar a crenças de que você consegue vencer, de que você consegue se superar, de que você consegue fazer determinadas coisas que você acreditava impossível, é você também. Só que esse caminho, ele é mais desafiador. O caminho de validar vitórias e conquistas que a gente ainda não teve, e vitórias e conquistas que demandam atributos emocionais que muitas vezes não estão amadurecidos em nós. Porém, contudo, todavia, sabemos que esse é o caminho natural do ser humano, que é o quê? Se desenvolver. Então, a gente colocar essas crenças limitantes, esses sabotadores, no lugarzinho devido deles. E a gente se permitir trilhar o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, para que a gente possa fortalecer aí e potencializar os nossos atributos divinos, né? Nossas múltiplas inteligências e múltiplas capacidades. E é um processo que você vai construindo. Eu nunca me imaginei nesse lugar de tanto poder. Vamos construir essa força interior por dentro, certo? E aí a vida vai se formatando, tá bom? Então a dupla vista tem a gente foi para esse outro lado, mas lembrar que a dupla vista então é também uma capacidade de sensibilidade muito mais presente nas pessoas do que a gente imagina. De fato, a gente vai ter um número de almas despertando cada vez mais. Então, pessoas que levam uma vida comum, que talvez nunca se interessaram por esses assuntos, vão começar a sentir coisas, vão começar a perceber coisas, vão começar a ter um certo vazio interior.
Isso tudo faz parte do processo de despertar da alma. Tá tudo certo. O que nós precisamos fazer, então, é compreender. É a compreensão de fazer realmente uma remodelação interna, tá? Porque é o despertar da alma. É a gente despir do ego. Se eu fosse me olhar hoje, com toda essa bagagem que eu tenho, da espiritualidade, das terapias, etc., e fosse me olhar há 20 anos atrás, mas nunca que eu ia achar. Metade das coisas eu ia achar que isso não é pra mim. Então, assim, tantos cursos, muitos cursos que eu fiz, todos, Reiki, Teta Healing, a gente estava conversando outro dia num grupo, né, de terapeutas. Todos os cursos que eu fiz muito por curiosidade, porque aconteceu, porque as coisas aconteceram, sempre tive muita curiosidade com espiritualidade, mas eu nunca me coloquei, eu nunca imaginei que eu fosse compartilhar isso para as pessoas, que eu fosse multiplicar isso. Inclusive, estou fazendo agora a formação de mestre de Reiki, Reiki 3B, que é para dar o curso de Reiki. E ainda tenho aí uns outros cursos de formação para que eu possa começar a ser instrutora, né? Não só dos cursos de terapias holísticas, mas outras coisas. Mas eu nunca me imaginei. Nunca me imaginei liderando, nunca me imaginei guiando. Por quê? Porque eu não tinha autoestima. E eu não conhecia o meu potencial, a minha capacidade. E a partir do momento que você vai conhecendo, você vai construindo isso. E aí você vai entendendo o quê? Por exemplo, o que me motiva às vezes a fazer uma maratona dessa? Você fala, caramba, eu tenho uma facilidade de falar, de expressar. Eu tenho conhecimento porque eu sempre gostei de estudar. Muitos e muitos anos que eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Mais de 20 anos, assim, que eu tenho o hábito da leitura. Então, o que acontece? Eu tenho obrigação de compartilhar isso. Se vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500, 5 mil pessoas que vão me ouvir, não importa. E eu estou deixando gravado por quê? Tanto que eu tenho os canais. Por que eu deixo gravado? Porque eu sei que tá lá guardado. Eu cheguei até a pensar um dia, falei assim, eu vou deixar guardado, porque um dia quando eu tiver meus filhinhos, eles vão ver lá tudo que a mamãe deles produziu na internet. Tudo que a mamãe deles falou. Tudo que a mamãe deles, compartilhou. Então, é o nosso legado. E qual é o legado que você quer deixar para o mundo? Como é que você se relaciona com o seu legado? Você tem consciência dele? Você tem medo dele? Você tem uma curiosidade gostosa? Uma coragem avassaladora, assim, de agora é a hora que eu vou conquistar, buscar esse legado? A gente tem que pensar nisso. E assim, uma outra coisa que vem se reforçando muito para mim nessa jornada é o quanto a gente tem que continuar fazendo independente dos problemas. Porque a verdade é que os problemas sempre virão. A gente vê aqui a interação do plano espiritual com o físico e principalmente os espíritos principalmente os espíritos que querem atrapalhar a gente de exercer a nossa missão. E aí o que a gente faz? Desiste. Porque tá cansado, porque é difícil. Então por isso que eu quero também entrar com as lives de mentalidade de performance, para ajudar a gente a conseguir se reorganizar, entender as nossas prioridades, trabalhar nosso mental, para a gente poder ter mais assertividade nas nossas ações e no nosso comportamento. Porque isso também é uma base de toda a filosofia, de toda a cultura que a gente vem vendo aqui nesses ensinamentos, percebe? Quanto mais a gente se fortalece, mais a gente se posiciona no plano físico e em relação ao plano espiritual também. E coisas pequenas que antes atingiam a gente não atingiram mais, entendeu? Então, para mim, ficou muito nítido isso, que com o tempo, as dores e sofrimentos, a gente se permitindo limpando, elas vão ficar. E os feitos que a gente realizou, as dores e sofrimentos, elas vão sumir, elas vão ficar para trás. E os feitos que a gente realizou é que vão ficar de construção para nossa vida. Por isso que a gente tem que realmente se desdobrar e ir fazer. Porque o que mais vai acontecer é motivo pra gente não fazer as coisas, pra gente não exercer. Então tá sendo realmente um aprendizado muito grande pra mim. Tanto que eu entrei numas assim de que todo dia agora eu quero fazer alguma coisinha diferente em relação aos meus tópicos aí, das coisas do meu trabalho, algumas coisas que eu quero trabalhar. Nem todo dia eu vou conseguir fazer. Mas quando eu assumo uma mentalidade de que todo dia eu tenho que fazer alguma coisinha a mais, é como se todo dia você tivesse que ler uma página de um livro. Vai ter um momento que se o seu livro tiver 100 páginas, depois de 100 dias você terminou esse livro. E a gente não pensa nisso.
Então, grandes coisas, muitas vezes, elas vão se construindo aos poucos, em pequenos passos. Mas a gente tem que se permitir realmente se desdobrar. Hoje não deu, amanhã não deu. Às vezes tem fases que você fica uns 2 meses sem conseguir tocar no negócio, no projeto que você tem. Você vai lá e tira ele da gaveta. Você vai lá e retoma ele. Você vai lá e recomeça. Então, é isso que a gente precisa. Eu não consigo fazer construções fora de mim, eu consigo fazer construções dentro de mim. Como é que eu consigo mudar o meu olhar? A gente viu a lei da liberdade. O quanto que a liberdade de pensamento, a liberdade mental, tem muito mais impacto na evolução da nossa alma do que a nossa liberdade física. Às vezes a gente pensa assim, eu não posso fazer uma viagem legal, eu vejo o pessoal viajando, saindo, passeando. É super legal e traz novas ideias, traz novas reflexões, é cultura mesmo, traz novos entendimentos, novos... Tudo. Mas não pode, não vamos sofrer, não sofra. Trabalhe o seu universo mental, inclusive para entender as suas crenças e a sua mentalidade do porquê que você não pode, não consegue ter certas coisas, do porquê que você não consegue conquistar certas coisas e viver certas coisas, porque muitas vezes a gente não tem as coisas porque a gente não se acha merecedor, certo? Então, se deixar aqui eu vou ficar falando 2 horas aqui sobre isso. Bom dia, fica aí, vamos fazer a meditação. Vou tomar um copinho d'água? Me contem se fez sentido o que eu falei pra vocês, tá? Depois comentem pra mim, vamos fazer a meditação e depois vocês comentam pra mim se fez sentido o que eu falei pra vocês. Porque pra mim faz super sentido. E são aprendizados que eu venho tendo nessa caminhada. Porque eu me desdobro também pra poder conseguir realizar as coisas. E todo esse trabalho com as terapias e com o desenvolvimento humano, com coach, hipnose, etc., ele vai me abrindo as percepções. Eu vou olhando, opa, olha só isso daqui. Tanto que eu estava falando isso ontem com uma pessoa. Eu falei, mais uma máxima do coach que eu estou aprendendo, que eu estou vivendo. Que a pessoa fala, é clichê. É clichê. Mas é clichê porque acontece mesmo. Que é o que eu comentei com vocês, que é todo desafio traz em si uma semente de oportunidade. Todo problema traz em si uma semente de oportunidade. E hoje, quando eu começo a encerrar alguns ciclos de amadurecimento, eu consigo enxergar alguns problemas que eu mesma, sem querer, criei com as minhas crenças limitantes, que hoje eles se tornam oportunidades, porque eu tenho a experiência de superá-los para poder compartilhar e agregar mais valor ainda no que eu tô falando, certo? Gente, vamos fechando os olhos então, respirando fundo. Ao final da meditação, vocês compartilham para mim como é que foi, como é que tá sendo o entendimento de vocês. Vamos respirando fundo. Enchendo o peito de ar, o ar sobe até o topo da sua cabeça. E você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai fazendo movimentos circulares em volta do seu encéfalo, em volta do seu cérebro, em volta de todos os seus pensamentos, sentimentos. E você relaxa 10 vezes mais agora. Vai fechando seus olhos, vai permitindo que seus olhos fiquem fechados, bem fechadinhos. Suas pálpebras fiquem fechadas, bem fechadinhas. Quanto mais você tentar abrir os olhos, mais eles vão ficar fechados. E fique tranquilo que ao final eu te trago de volta. Então você respira fundo. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora para trabalhar em seu benefício e vão reorganizando todas as suas ideias, valores, princípios, comportamentos, visão de vida, acrescentando todos os aprendizados e reflexões que nós fizemos hoje aqui. E você vai percebendo, seus pensamentos vão se organizando cada vez mais a partir de agora e vão te trazendo novas ideias positivas e possibilitadoras, novas percepções positivas e possibilitadoras. Então você respira fundo e você vai sentindo esse ar descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo. Você relaxa agora 10 vezes mais. Vai relaxando o músculo da sua face, o seu pescoço, o seu tronco. Vai relaxando o seu quadril, suas pernas, seus pés. A sua mente vai expandindo a sua visão interior. Vai expandindo a sua audição interior. E também a sua capacidade de sentir de maneira positiva e possibilitadora. Você respira fundo
E você vai agora mentalmente visualizando uma luz descendo pela sola dos seus pés. Vai sentindo um leve formigamento na sola dos seus pés. E vão saindo raízes de luz da sola dos seus pés, vão atravessando todas as camadas do solo. E quanto mais essas raízes vão vencendo as camadas do solo, mais você vai se fortalecendo e se equilibrando para viver as novas realizações que vão começar a acontecer na sua vida. Quanto mais essas raízes vão atravessando as camadas do solo, mais você vai se fortalecendo e vai se equilibrando para viver as novas realizações que estão prontas para você receber na sua vida. Então você respira fundo. Você vai sentindo que as suas raízes vão recebendo do solo nutrição de puro fluido cósmico, de pura energia cósmica de vida, e vão saindo, vão subindo, subindo pelas suas raízes, atravessando a sola dos seus pés, em pura luz de vida. E você vai sentindo um revigoramento físico. Seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, perispiritual, seu duplo etérico, vão sendo totalmente restaurados, regenerados e revigorados. Você respira fundo. Vai sentindo essa energia subindo pelo seu joelho, expandindo, subindo pela sua coxa, envolvendo todas as fibras musculares, seu glúteo, seu abdômen, seu tronco. Vai sentindo todo o seu corpo bem tranquilo, bem relaxado. Vai subindo até o topo da sua cabeça. E vai saindo como uma flor, desabrochando essa energia de luz. Vai expandindo. Vai sentindo agora a sua energia concentrada no centro do seu coração. Vai sentindo o seu coração começando a brilhar e vai expandindo junto com essa luz branca. E você vai crescendo, ficando com 10 metros de altura, 20 metros de altura, 100 metros de altura. Vai sentindo que você vai crescendo, vai ficando maior do que o ambiente onde você está agora, maior do que o seu país, maior do que todo o planeta Terra. E seu coração vai expandindo e o seu corpo crescendo. Seu coração vai expandindo e o seu corpo crescendo. E essa luz branca do seu coração, ela vai expandindo cada vez mais agora. E você vai mentalmente se visualizando no espaço, como se fosse uma noite de luz, uma noite estrelada. Vai sentindo, vai percebendo o espaço, o céu do espaço totalmente estrelado. E você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Como quando você deixa cair um objeto no chão e você vê ele bem pequenininho lá embaixo. Você vai vendo o sistema solar inteiro bem pequenininho lá embaixo. E você vai crescendo cada vez mais e vai vendo. Vai vendo toda a galáxia lá embaixo. Você vai crescendo e vai vendo que você começa a acessar uma grande massa de luz branca, um grande portal de luz branca. A energia criadora de tudo que existe, a causa infinita de todas as coisas, a inteligência infinita suprema. Então você vai recebendo essa inteligência, essa luz em todas as células do seu corpo. Vai sentindo essa energia de Deus envolvendo as células da sua pele, todas as camadas de músculo, irrigando com oxigênio, com o seu sistema circulatório, recebendo nutrientes, trazendo um rejuvenescimento para o seu corpo. Seu pescoço, ombros, as falanges dos dedos nas suas mãos, seu quadril, suas pernas e pés. Vai sentindo essa luz tomando conta de todo o seu corpo. Essa luz vai tomando conta de todo o seu corpo. E você vai caminhando, né? Como se você estivesse caminhando nas nuvens pelo plano de Deus. Você vai caminhando nas nuvens pelo plano de Deus. E você mentalmente vai vendo uma escada à sua frente. E você vai subindo essa escada. É a escada da providência divina, que vai te levar para a melhor e mais elevada versão da sua vida. Porém, ao subir essa escada, em cada degrau dessa escada, você vai fortalecendo ainda mais o seu sentimento de respeito e valorização de si mesmo. Então você vai subindo essa escada. E você sobe os degraus dessa escada e nas suas mãos você vai colocando
você vai colocando, vai tirando do seu coração todo o peso do que impede você de se respeitar, de se valorizar, de se amar. Então você sobe o degrau 1 e você vai sentindo que todas as dores e sofrimentos, julgamentos, críticas, rejeição e abandono que você viveu na sua vida neste momento vão sendo imediatamente cancelados agora. E você vai trazendo mentalmente aqui para fora de você, para o seu coração, pessoas, imagens, sons, sabores, cores, cheiros, sensações, como se fosse também uma fotografia de algo que você viveu. Você vai sentindo agora que todas as suas dores, frustrações, medos, dúvidas, insatisfações, angústias, mágoas, ressentimentos são imediatamente cancelados agora. E 2, vai subindo o degrau dessa escada, vai sentindo que os seus pensamentos vão se limpando, todas as suas dores, dúvidas, medos, sofrimentos, angústias, mágoas, ressentimentos. Vá observando todas as situações onde você não se deu ao respeito. Vá observando todas as pessoas que te desrespeitaram, que invadiram o seu espaço. Você respira fundo, traz mentalmente essas situações para a sua mão agora. E você fala: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Vá trazendo todos os abandonos todos os registros de abandono e rejeição, todos os momentos da sua vida onde você acabou se anulando para ser aceito, para ser amado, para acreditar que só assim você seria digno do amor de Deus. 3, vai subindo para o próximo degrau dessa escada, com todos esses sentimentos na sua mão. Você vai trazendo agora da sua mente consciente, da sua mente inconsciente, da sua alma, para as palmas das suas mãos, todo um acúmulo de frustrações, todas as situações desrespeitosas. Vá colocando aí uma grande pilha, vá deixando essa pilha bem pesada. Coloca dores, sofrimentos, tristezas, angústias, mágoas, ressentimentos, frustrações, medo do abandono, medo da rejeição. E agora você vai vendo mentalmente uma estrela bem brilhante entre todas essas estrelas que você viu no céu estrelado do espaço. E você vai vendo essa estrela se aproximando de você e ela até tem uma carinha assim, ela sorri para você. Essa estrela sorri para você. E você agora vai entregar para essa estrela toda a sua dor e seu sofrimento. Toda essa pilha de coisas que você tinha. Vai respirando fundo. E você agora vai sentindo que todos esses sentimentos, pensamentos e lembranças negativos e nocivos vão sendo acalmados agora. Você respira, vai sentindo que você vai tendo uma sensação de paz. E você vê uma mão amorosa estendida acima dessa escada. É a mão de Deus. É a mão de Deus te resgatando de toda a dor e sofrimento que você já viveu em toda a sua vida. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você sente cada dia mais fortalecido o sentimento de Deus te resgatar de toda a dor e todo o sofrimento da sua vida. Você respira fundo e vai sentindo. Vai sentindo esse amor de Deus. E você sobe mais um degrau. E você está agora lado a lado com Deus. E Ele põe a mão assim nas suas costas, caminha com você e fala: meu filho e minha filha, eu vou te levar agora para fazer uma caminhada pela providência divina do seu futuro, do seu propósito maior nesta vida. E você vai caminhando. Qual é o caminho do seu futuro, do seu propósito, da sua realização maior na sua vida? Onde é que você está buscando a sua realização nesse momento? É para a sua vida mental, emocional, espiritual? É para a sua área familiar, amorosa? É para a sua área social?
É para sua área financeira? É para sua carreira? Aonde é que você está buscando as informações, os conceitos, as ideias e valores? E você segue caminhando nesse futuro, onde Deus vai te mostrar. Ele vai agora abrir uma tela e vai te mostrar um ambiente. Vá observando se você vê quais são as imagens, cores, sons, movimentos, sensações que você tem. Observe qual é a roupa que você está usando neste momento que você está encontrando com Deus. Vá observando. Vá caminhando, continue caminhando nessa sua visão de futuro, sobre a providência, o que a providência divina tem para você. Vai vir em algumas palavras, cores, sons, sensações. Você segue caminhando nesse plano de pura luz, com Deus ao seu lado. E Ele te pergunta novamente: quais são as mudanças que você deverá fazer na sua vida neste momento? E a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão te trazendo novas ideias de todas as movimentações necessárias que você precisa fazer para realizar o seu propósito. E você segue caminhando, vai observando que quanto mais você caminha, mais essa visão de futuro vai se fortalecendo. Você vai caminhando, vai observando a sua roupa com plena convicção. E você está cada dia mais pronto, com plena convicção, para vivenciar a jornada da sua maior realização da sua vida. Você está cada dia mais pronto com plena convicção. Vá observando quais são as suas capacidades. Observe que você caminha, você vai trocando de roupa, o seu corpo vai ficando mais firme. Vá observando que você caminha, você vai ganhando talentos, vai vendo em forma de imagens, movimentos, diplomas, vivências, experiências. Você vai caminhando e vai vendo quais são as suas capacidades, quais são as suas habilidades. Vá observando quem é você e você começa a fazer, realizar e agir. E você vai observando quem são as pessoas que estão com você nesse momento futuro da sua vida. Quem são as pessoas que estão com você nesse futuro da sua vida. Vá percebendo e sentindo qual é a sua profissão. Quem são as pessoas do seu círculo familiar íntimo que estão aí com você. E você agora vai trazendo toda essa imagem de futuro com você. Vai trazendo toda essa imagem de futuro com você no seu coração. Vai trazendo dentro do seu coração, envolvendo todas as células, moléculas e elétrons do seu corpo. E você vem descendo essa escada. E você vai agora adentrar o seu coração. Mentalmente, você vai adentrar agora o portal do seu coração, como um vórtice de luz no centro do seu peito. E você agora vai acessando o centro do seu peito, vai sentindo as suas raízes fortes, conectadas ao centro da Terra, a sua mente conectada à energia poderosa de Deus Pai Todo-Poderoso, e o seu coração vai sentindo uma leve pressão no peito, com pleno controle do seu corpo. E você vai sentindo, você vai projetando agora para dentro do seu coração, para dentro do seu peito, para dentro da sua alma, você vai projetando agora essa visão de futuro. Vá projetando, caso você não tenha visto, ouvido ou sentido nada, vá projetando a luz. Projete a luz daquela visão, daquela percepção. Vá projetando a luz para o jardim da sua alma. E vá caminhando pelo jardim da sua alma. Vá observando que vão se abrindo novos caminhos, novas estradas, novas possibilidades. Vá observando novas flores, novos frutos, uma expansão. Vá vendo quais são as cores, cheiros e sensações. Vá vendo também, você vai observando toda a sua construção da sua inteligência intelectual. Você vai reorganizando toda a sua inteligência intelectual. Mais adiante você vai organizando toda a construção da sua inteligência emocional. E você vai sentindo o seu coração se realizando agora.
vai vendo toda a construção de toda a sua vida. Todos os seus projetos pessoais vão sendo remodelados agora. E você começa a sentir que você começa a sentir um frescor, que uma nova vida se aproxima para você agora. E essa vida já é sua. Então a gente vai retornar agora e vai começar a viver essa nova vida a partir de hoje, a partir deste minuto, desse milissegundo. E sempre, todos os dias que você abrir os olhos ao acordar, você vai abrir os olhos para viver essa nova vida. E vão se movimentar pessoas, situações e acontecimentos positivos, possibilitadores da maneira mais rápida, fácil e elevada, para que você materialize esse cenário de vida futuro. Um cenário de vida futuro de vitórias, de poder pleno, de capacidade plena, de saúde plena, de vida plena. É leve, tranquilo e permitido evoluir, avançar, crescer. E você já sabe como vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, fazendo os movimentos necessários para a sua evolução, para o seu crescimento. Você já sabe como fazer tudo o que você deve fazer. E todos os dias, sempre, todas as vezes que você abrir os seus olhos ao acordar, você vai abrir os olhos e você vai ter um desejo muito grande de viver essa nova e melhor versão da sua vida. Então eu vou contando até 3 para você retornar. Mas lembre-se que a partir de hoje, sempre que você abrir os olhos ao acordar, você vai acordar com o desejo de viver essa nova e melhor versão da sua vida. E você vai se movimentar e fazer todas as ações necessárias para que isso se realize e se manifeste. Então você respira fundo. Você vai retornando mentalmente. Vem trazendo essa satisfação, esse sentimento gostoso de realização, de força, de poder para utilizar em todo o seu corpo, em toda a sua vida, em todos os campos da sua vida. E 2, mentalmente você vai irradiando a luz do seu coração. Respirando fundo, a luz do seu coração vai irradiando para toda a sua volta. Vai irradiando para todo o seu corpo, vai irradiando para toda a sua família, vai irradiando para todo o seu ser, vai irradiando para toda a sua casa, vai mentalizando toda a sua casa, todo o seu bairro. Vamos vibrando agora para o planeta Terra. E 3, vá mexendo seus braços, suas mãos, vá trazendo a sua mente consciente para o momento presente, vá trazendo a sua mente consciente para viver o momento presente, para viver essa nova vida. Todos esses novos atributos e qualidades emocionais, eles já fazem parte de você. A partir de hoje, você vai começar a ter no seu dia a dia pensamentos, ideias, sensações que vão te trazer as percepções da construção da melhor e mais elevada versão da sua vida. Você vai abrindo os olhos agora de uma maneira bem fácil, bem desperto para viver o seu dia. Você respira fundo e relaxa. Bom, eu quero até aproveitar hoje e comentar com vocês que ontem eu tive realmente uma cura na meditação de ontem. Eu tive realmente uma transformação. Naquele momento, por que é importante a gente entender que mesmo que a gente não veja nada assim mentalmente, né, imagens e tudo, existe um processo mental que acontece. E eu vou fazer um depoimento meu. Ontem a gente trabalhou o quê? Entregar uma situação dolorosa e depois a gente trabalhou na ponte do futuro, como é que estava aquela situação positivada a partir do momento que a gente fez a cura. E eu simplesmente veio uma palavra. Na hora de entregar a situação dolorosa, eu pensei em uma série de vivências, mas veio uma palavra. E essa palavra eu entreguei para Jesus. Depois, quando a gente fez a ponte ao futuro, e eu falei, como é que está aquela situação agora? Veio uma outra palavra, positiva, que combinava exatamente com o contraponto dessa primeira. E aí depois, ao longo do dia, eu fui percebendo como isso foi ressoando em mim, em algumas dúvidas, medos, inseguranças que eu pudesse ter em relação a isso. E entender o campo de atuação, não vou entrar em detalhes, gente, por uma questão aí particular íntima, mas entender o campo de atuação onde essa transformação
se aplicava em mim. Então, isso é reprogramação mental. Esse é o verdadeiro significado de reprogramação mental. E aí, como eu falo, ela é muito sutil. Às vezes a gente acha que não teve efeito, mas teve efeito. Pode ter certeza. Porque o que a gente vê mentalmente, ouve e sente mentalmente é como se fosse uma construção material, né? É a parte que vem para o nosso consciente. Mas existe um universo em torno de 90% de tudo que a gente vê, sente e ouve que está no nosso inconsciente. E você vê que a gente vem fazendo aí comandos ativamente para a gente trabalhar essa reorganização, tá? Para que todo esse nosso sistema da mente consciente, mente inconsciente e alma trabalhe em nosso benefício. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque, às vezes, o nosso inconsciente ele vai ter programas mentais aí que não trabalham em nosso benefício. Mas a gente vai ajustando aos poucos, tá? Vocês vão me passando a percepção de vocês. Quem tiver alguma dúvida, comenta. Quem tiver alguma coisa super bacana para compartilhar, eu adoro compartilhar. E até um teraquinta eu ia compartilhar de throwback de alguns depoimentos e acabei esquecendo, tão corrido. Gente, amo vocês. Lembrando, quem estiver assistindo gravado, lembre-se de curtir, compartilhar, comentar. Lembrando também que eu faço os atendimentos individuais. Quem quiser trabalhar em uma consultoria individual, quem quiser fazer uma mentoria para a gente trabalhar todos esses aspectos, todas essas questões aí de transformação da vida juntos, a gente pega na mão por 8 semanas e vou fazendo agora, estou incluindo um trabalho de radiestesia além desse trabalho da mentoria, que eu faço à distância, junto para complementar. Então eu tô cada vez mais trazendo novos elementos, justamente porque a ideia é essa, a gente ser cada vez mais assertivo, tá? Aqui a gente tá é processo de aprendizagem mesmo na prática. E vocês estão comigo aqui, que estão desde o começo, estão testemunhando aí o meu desenvolvimento, né, gente? E vamos juntos, estamos desenvolvendo junto. Amo vocês, muita gratidão, que vocês tenham um maravilhoso dia e até amanhã, tá bom? Beijo. Amanhã tem mais, às 6 horas, 6h10 aí, se eu tiver um atrasinho, mas ficarei aguardando vocês, tá bom? Amo vocês. E gratidão por vocês que estão vindo aqui comigo, que me fazem companhia. Enquanto eu tô escrevendo minha história, vocês estão fazendo parte dela junto comigo. Tenho certeza. E eu sei bem quem são vocês, tá? Beijo.